então, feitas a abertura oficial das nossas 11ª jornadas, vamos arrancar então para as apresentações, para as nossas palestras. A Maria do Vigo faz aqui as honras da mesa, vai controlar isso, e os palestrantes vão sendo então, vão ocupando o lugar. Agora é efetivamente o Carlos Carneiro, que agradecia que viesse para a mesa e trouxesse a sua apresentação para passarmos então. Nestas jornadas temos investigadores de áreas muito variadas e non só investigadores, tamén artistas. É unha marca destas jornadas tamén trazermos, xuntarmos artistas dentro deste traballo de creación de pontes e creación de discurso, ou posibilidade, criar as posibilidades para que isto, ou criar as condicións para iso ser posible, mellor dito. Literatura ou estudos literarios é un tema que vai aparecendo así puntualmente nalgúnas xornadas, mas deu a feliz coincidencia nestas xornadas de termos dúas palestras sobre este tema, e de que tu vais falar de literatura por insistencia miña. Mas eu fico mesmo muito contente de orientar este painel que será sobre questões literárias. Então isso xa me vai permitindo tamén apresentar o Carlos. O Carlos ten formación en literatura inglesa e portuguesa. E língua, sim. E línguas, literaturas e línguas inglesa e portuguesa. Fez a súa tese de doutoramento sobre literatura irlandesa e literaturas europeias medievais. Mitologia irlandesa e influência nas literaturas medievais. Olha, estivemos praticando isto ontem, toda a viagem. Mas, e publiquei 2 livros sobre isso. E publicou 2 livros sobre isso, sim, isso sim não me esqueço. Agora está ligado, esteve ligado à Universidade Nova, que foi. Eu doutorei-me na Nova e agora sou colaboradora na Clássica. E agora é colaborador na Clássica, isso não me esquecia. E depois, unha cousa que eu gosto moito dele é que é da Almada. E para quem non coñece así Lisboa, os da Almada para min teñen 2 pontos a máis. É a margen sul do río, e as margens sul, a margen sul dos ríos normalmente son moito interesantes. Obrigado, Joga. E iso. Entón, xa está a funcionar a pen? Está quase. Está quase? Há unha expresión portuguesa moito gráfica para isto que estou a facer eu agora, que é encher chouriços. Mas non quería encher moitos máis chouriços. Bom, olá, bom dia. Importa que eu esteja em pé, que eu prefiro. Se importa? Pronto. Se quiserem também podemos desligar essas luzes. Não. Tá bom? Antes de começar, só queria dizer uma coisa. É um bocado uma honra para mim estar aqui, porque eu estudo estas coisas há muitos anos e sempre andei pelo país a recolher informação e a absorver os locais, e Pinto das Júnias foi um desses locais. Além disso, toda esta zona no entorno daqui, a zona de Montalegre, e toda essa zona sempre foi importante para mim e venho aqui há muitos anos. Estou até um bocado nervoso, estava aí o Padre Fontes, para mim é quase uma espécie de rockstar. Pronto, começando isto, muita gente está aqui, estamos a falar de celtas, portanto há muita coisa que eu vou dizer que já sabem, que já conhecem. Vamos rever essa situação um bocado. Falar de celtas é sempre um bocado polémico, porque há várias teorias divergentes sobre isso, inclusive cá, há muitas questões obscuras, nem toda a gente tem conhecimento. Quem falar de celtas está de certeza familiarizado com este modelo. Este é o modelo tradicional da expansão celta. Que os celtas eram um povo indo-europeu, que falava uma língua, as línguas celtas. O modelo tradicional diz, e junta 2 aspectos fundamentais para definir celtas. Porque há 2 aspectos fundamentais. Um, para mim, é o mais fundamental de todos, que é a língua. Falamos de celtas porque falavam uma língua celta. Como os germânicos falam línguas germânicas, como os gregos falam grego, pronto, é o seu próprio grupo, e os itálicos o itálico, e os eslavos as línguas eslavas. Pronto, isso para mim é fundamental para definir. E a língua transporta sempre cultura. Portanto, quando falamos em língua, não é que os povos sejam completamente diferentes, porque não. A língua transporta sempre alguma forma de cultura. No entanto,
a nível principalmente arqueológico, há muita tendência a considerar mais celtas em termos de culturas materiais. Okay? E os arqueólogos focam-se mais nisso e é natural que se foquem, embora eu acho que tenha que haver sempre uma coordenação com os estudos linguísticos. Pronto, no caso do modelo tradicional de expansão, é considerado que os celtas originaram-se em Hallstatt, na Áustria. Isto com base em depósitos de armamento, de itens de uso doméstico e de objetos de arte. E isso é o que define uma cultura material. Pronto. Segundo este modelo, os celtas geraram-se no centro da Europa, nessa zona em volta da Áustria, em Hallstatt, e expandiram-se a partir daí para quase todas as zonas da Europa, inclusive para a Península Ibérica, para as Ilhas Britânicas, a zona toda do centro da Europa, França, etc. Depois, mais tarde, isto nos finais da Idade do Bronze e inícios da Idade do Ferro, Hallstatt é uma cultura da Idade do Ferro, e que desenvolveu até cerca do século V a.C., foi a cultura de Hallstatt que desenvolveu. A partir daí, os celtas de Hallstatt começaram a tomar contato com o Mediterrâneo e receberam novas influências e gerou-se a cultura de Latene, que é uma cultura celta mais sofisticada, com formas de arte mais sofisticadas, passam a ter uma estatuária mais antropomórfica em relação a divindades e etc. Pronto, esta Latene já expandiu mais para estas zonas mais escuras e chegaram a ter uma migração mesmo para o Oriente, para a zona perto na Turquia, que formaram os Gálatas. E depois daí formaram-se vários grupos étnico-culturais que chamamos celtas. Os gauleses, famosos pelo Asterix, os bretões, famosos pelo Boudica e das guerras com Roma, tal como os gauleses também. Os belgai, que tinham já também alguma influência germânica. Os helvécios são conhecidos porque deram guerra a Roma total. E os celtas hispânicos, onde se inclui os galaicos, os celtiberos e outros povos, que depois já falaremos mais à frente. E obviamente os gaélicos da Irlanda. Pronto, este modelo, eu não concordo com este modelo e este modelo tem sido a ser questionado progressivamente. Já agora um pormenor. A arte latente, supostamente segundo este modelo, nunca chegou à Península Ibérica. E de facto nós não temos muita coisa exemplificativa de latente, a não ser algumas coisas que tenham sido talvez ofertas por algum motivo, por alguma troca comercial ou por alguma outra razão. Isto porquê? Porque a dada altura, supostamente, a comunicação era aqui através dos Pirineus, só que a dada altura os gregos estabeleceram aqui duas colónias e eles tinham uma ligação com os iberos. Os iberos estavam aqui nesta zona. Como veem, não está escuro como o resto. E os iberos expandiram-se aqui para esta zona toda e aqui estavam os vácios. Tanto os iberos como os vascões, não eram os vácios. E tanto os vascões como os iberos não falam uma língua europeia. Então fizeram uma espécie de bloqueio cultural e lá até não chegou aqui. Segundo este modelo, por acaso para o outro modelo que eu vou apresentar também se coloca esta questão. Pronto, como eu estava a dizer, este modelo é problemático. Isto porquê? Porque isto diz que basicamente aqui estava um outro povo indígena qualquer, já falava indo-europeu de facto, e que chegaram aqui os celtas e este modelo implica um bocado de migrações e invasões. Ora, primeiro, não há grandes evidências de facto de uma invasão, nem a nível genético, nem a nível... Não há evidências de que tenha havido invasões. Nem me parece que os povos celtas eram todos muito divididos. Cada tribo estava no seu mundo, havia contacto cultural e uma partilha cultural, mas não havia uma união como mais tarde, por exemplo, em Roma. Ou seja, como é que ia haver o poderio militar e organizacional para fazer este tipo de invasões? Não. Mais facilmente haveria uma etnogênese e um espalhar de cultura. Portanto, invasões não parece. Outro problema é, supostamente então os celtas vieram para aqui e trouxeram a cultura. E celticizaram, por exemplo, a Península Ibérica, ou as outras zonas. Isto é problemático, porquê? Porque os gregos já falavam de... Supostamente os celtas de Hallstatt chegaram cá no século VI a.C. Mas há fontes clássicas gregas já falam de celtas cá, também exatamente no mesmo século. Ora, então, como é que fizeram uma celticização tão rápida? De repente, em menos de um século, começou-se a falar aqui uma língua celta, parece exagerado, para já na Antiguidade. Não era a velocidade de informação e desenvolvimento cultural não era igual, portanto nunca poderia ser assim. Pronto, são os problemas. Além disso, nós temos um legado linguístico e toponímico e em termos de inscrições que ficaram cá da nossa língua muito extenso e mesmo em termos arqueológicos também diferenciado, inclusive das culturas do centro da Europa.
que torna estranho e duvidoso que uma zona marginal do centro, de onde supostamente expandiu, se tenha tornado tão rica nesses aspectos. Pronto. Antes de eu passar... Mas, entretanto, está a surgir novos paradigmas que explicam... apresentam um modelo diferente. Antes de passar a esse modelo, eu queria só tornar bem explícito as evidências de uma língua celta na antiga Galécia. Isto porque, como eu disse, a língua é fundamental para definir o que é um povo celta. É fundamental para além da cultura material, porque a cultura material pode variar muito, como se vê em todo o mundo celta. Porque os celtas hispânicos, os gauleses, os bretões têm alguma semelhança aos gauleses. E mesmo os gaélicos, todos têm diferenciação. E a mesma coisa acontece aqui com os galegos. A diferenciação cultural é grande também. O que os une culturalmente são os aspectos pancélticos que eu vou mencionar também. Mas pronto, para dar as evidências de uma língua celta na Galécia, muitos deles já são da época romana, que usaram língua nativa para certas inscrições, para etnónimos, para antropónimos, para teónimos, nomes de divindades. Já referi os hidrónimos, as inscrições. Isto porque os celtas não... Bem, há muitas teorias divergentes sobre isto, mas em princípio não escreviam. Se escreviam, não eram textos extensos que permitissem saber muito sobre a língua previamente aos romanos terem chegado cá. Ou se havia, foi destruído. Ou desapareceu. Assim sendo, as únicas fontes que temos da língua são estas. No entanto, estas verificam que se falava aqui uma língua celta. Uma língua celta arcaica, mas também falei disso à frente. Pronto. Para dar um exemplo disto que eu estou a dizer, isto é só um exemplo, há vários em termos linguísticos. Este é muito icónico, que é os topónimos em Briga. Briga é uma palavra celta, sem dúvida nenhuma. Significa fortificação ou fortaleza. E está espalhado por toda a Península Ibérica. Ok? Em topónimos. Localidades têm um nome que termina em Briga. Uma famosa, por exemplo, em Portugal é que nem Briga. Pronto. Agora, passando ao paradigma que eu ia falar, isto começou já no final dos anos 90. Há um arqueólogo inglês, muita gente, eu ontem falei aqui com pessoas que já o conhecem, que é o Barry Cunliffe, e é normal, ele é um eminente arqueólogo britânico. E ele começou a apresentar, ele começou a verificar que havia evidências que levavam a um modelo sobre a expansão dos celtas que seria diferente. Só a ver água, peço desculpa. Ora, esse modelo que o Barry Cunliffe apresenta começa muito antes da Idade do Ferro. Começa, aqui já é um modelo do Neolítico, mas eu já vou lá. Um deles ele começa no Mesolítico. Porque durante o Mesolítico, o final do Mesolítico apanhou o descongelar das calotes de gelo devido à idade do gelo, devido à era glaciar. E zonas onde havia povos durante a era glaciar, onde dava para sobreviver, era exatamente na Península Ibérica, principalmente aqui na zona do País Basco. Quando as calotes de gelo começaram a derreter, estes povos começaram a se expandir aqui em volta e começaram a subir para cima. E expandiram-se para aqui, para as Ilhas Britânicas também. Isto porquê? Porque durante a Idade do Gelo, as Ilhas Britânicas eram inabitáveis. Estavam preenchidas num calote de gelo. Não dava para habitar. Quando começou a descongelar, começou a haver migrações, e uma das maiores migrações para lá, que voltou a repovoar as Ilhas Britânicas, em princípio terá vindo daqui. Há vários estudos, por exemplo, a nível genético, que comprovam que há uma grande proximidade genética entre os povos do norte da Península e os das Ilhas Britânicas. Claro que, entretanto, houve todo milénio de história que modificaram um bocado isso, mas existe esta afinidade genética devido a isso. O que eu quero aqui demonstrar não é a afinidade genética de todo, é dar a entender que a partir deste momento, e segundo o Barry Cunliffe, começou-se a estabelecer logo uma espécie de ligação cultural que passava pelo norte da Península Ibérica, zona mais ocidental de França, e a zona ali da Península da Harmónica e as Ilhas Britânicas. Ok? Essa ligação cultural depois estendeu-se já no Neolítico e para a cultura megalítica atlântica. A cultura megalítica atlântica consiste nas antas, nos antas ou dolmens, nos cromlechs, muitos já estão familiarizados, existem muitos no nosso país, existem muitos em Espanha, existem na realidade por toda a Europa, eu vou falar nisso. Mas os mais antigos são todos na zona atlântica, são nesta zona mais a escuro. Sim. Está meio psicadélico do ponteiro. Sim, Ok? Aliás, pensa-se que a origem, os monumentos todos mais antigos,
alguns até poderiam estar num estado melhor de conservação, seriam aqui a sul do estuário do Tejo. E depois expandiram para baixo, para cima e por aqui. E esta é a zona mais antiga. Depois, previamente, posteriormente, é que expandiram pelo resto da Europa. Ok? Isto é tudo a mesma cultura. Temos aqui um exemplo cá na Península Ibérica, Bretanha, Irlanda, Grã-Bretanha. Na Península Ibérica esta cultura acabou mais cedo e depois nas Ilhas Britânicas continua-se a desenvolver durante mais um tempo. Cá acabou mais cedo porque cá emergiu mais cedo também uma outra cultura que é do vaso campaniforme, que eu já vou falar a seguir. Mas pronto, isto baseava-se em monumentos de índole funerária, com alinhamentos, muitas vezes com solstícios e equinócios, alinhamentos perfeitos. Aqui só tenho os dolmens e as antas, ou as peças de tombs em inglês. Faltam aqui os cromlechs, ou os alinhamentos de pedras, que também fazem parte dessa cultura. Nas Ilhas Britânicas temos grandes exemplos monumentais como New Grange ou círculos de pedra como Stonehenge. Porquê? Porque lá continua-se a desenvolver esta cultura e cá acabou entretanto. E lá aquilo desenvolveu-se para coisas monumentais. Mas deriva exatamente da mesma cultura. O megalitismo não tem ainda a ver com celtas, isto novamente é só para estabelecer uma ligação cultural. Isto é neolítico, celtas é a Idade do Ferro, a meu ver, como já vamos ver, provavelmente com o início na Idade do Bronze, mas é só para estabelecer que houve essa ligação cultural que já durante a Idade da Pedra, no Neolítico, estava a formar-se. Pronto, a seguir veio a cultura do vaso campaniforme. Esta cultura só é importante para referir, isto foi quase uma espécie de mini-globalização que aconteceu na Europa nesta altura. Isto acompanha o Calcolítico e ainda um bocado da Idade do Bronze inicial. E é baseada no vaso campaniforme, na forma de arte do vaso campaniforme, em novas técnicas de metalurgia, do cobre, do ouro e, no fim, do bronze também. E houve uma grande comunicação cultural ali por toda a Europa. Isto poderia ter expressado a ligação cultural que eu estava a dizer, que estabeleceu nas zonas atlânticas, mas pelo contrário ainda fortaleceu. E chegamos à Idade do Bronze Atlântica, que é o núcleo agora desta teoria e tudo que eu vou falar. Porque na Idade do Bronze Atlântica, essas ligações todas, entre esta zona toda do Arco Atlântico, fortificaram-se muito mais por motivos comerciais, que eu vou já explicar porquê, e económicos, e culturalmente desenvolveu-se uma espécie de cultura comum, que é que eu também vou falar de seguida. Essa cultura comum baseava-se em certos elementos. Um depósito votivo de grandes quantidades de armamento em bronze, o que demonstrava uma componente já guerreira, machados, espadas, escudos, pontas de lança, em cursos de água, em rios, em ribeiros, em lagos, e também itens de uso doméstico, nomeadamente muito ligados para a alimentação, caldeirões, ganchos para espetos, ganchos para agarrar a carne, etc. O que demonstra também uma cultura já com uma componente muito do festim, da comunidade em volta da separação e do comer. Além disso, e um aspecto fundamental que toda a gente vai reconhecer, e que começou a caracterizar toda esta zona da Idade do Bronze Atlântica, é a casa circular. Obviamente os exemplos que eu estou aqui já são da Idade do Ferro na maioria, e na Irlanda da Idade Média, inclusive. Mas a casa de planta circular foi na Idade do Bronze Atlântico que se estabeleceu, em torno do Arco Atlântico. É óbvio que as habitações de planta circular existem noutras culturas. Só que no caso do Arco Atlântico, todas têm uma semelhança que é inequívoca. Imaginemos, todas estavam no mesmo tipo de sítios, pontos altos, ou então em zonas assim, perto do mar, como é o caso do Castro da Arena na Galiza. De resto, tudo em zonas altas, que é para ver os inimigos a virem. Todas se caracterizam, para além todas as zonas onde há esta casa, caracterizam-se também em volta, usam chevaux-de-frise em francês, que é uma espécie de pedras assim, em espeto, para impedir o avanço de cavalaria. Pronto, temos exemplos desta casa no Norte de Portugal, na Galiza, que todos nós conhecemos estas, e em Leão nas Astúrias, na Cantábria, pronto, na Irlanda, Gales, Cornualha e na Escócia. Os da Escócia são um bocado diferentes, normalmente são os carnogs e normalmente estão junto a cursos de água. Claro está, nesta altura as casas não eram assim. O granito começou a ser utilizado mais tarde. Seriam materiais perecíveis. Estamos na Idade do Bronze e não estamos na Idade do Ferro. No Norte de Portugal e na Galiza,
foi provavelmente onde começou, e nas Astúrias, inicialmente a usar o granito. Porque começou a haver guerras mais cedo e teve que se fortificar. Na Irlanda, só na Idade Média, no entanto, é o mesmo tipo de desenvolvimento da estrutura da Casa Redonda. Provavelmente na Idade do Bronze eram assim como as da Cantábria, materiais perecíveis. Nós temos evidências que haviam essas casas desde o Neolítico, inclusive. Portanto, é possível que logo aí se tenham começado a materializar enquanto elemento identitário da região atlântica. Pronto, agora, porquê é que isto é importante? Porque estabelecemos que a cultura atlântica era uma cultura celta, no entanto, a Casa Redonda é característica de toda a zona atlântica. E contrasta com outras culturas celtas, inclusive vizinhos, entre aspas, na Celtibéria, em Numáncia, que usavam a casa de planta retangular, e os do centro da Europa, sem dúvida, retangular. Inclusive, até aqui perto, ali na zona de Ava, onde eram os botões, já usavam a casa retangular. Mas em todo o arco atlântico era a casa redonda. E isto é um contraste que demonstra que se calhar havia dois eixos ou duas formas de cultura celta, ainda assim com elementos em comum, mas tinham diferenciação. E uma delas, para mim, a meu ver, que é icónica é esta, é a da habitação. Casa redonda no arco atlântico, sendo da Europa, e aqui uma determinada parte da Península Ibérica, a casa retangular. E eu já vou explicar assim porque é que há parte da Península Ibérica não retangular e outras com casa redonda. As zonas mais a noroeste e norte, as zonas, ou seja, as zonas mais ocidentais, são sempre a casa redonda. Que não tinha mais comunicação com todo o arco atlântico. Okay? Pronto. E qual foi o grande motivo para estabelecer a Idade do Bronze Atlântica? É que nas zonas todas atlânticas havia grandes depósitos de estanho. Na Península da Armórica, aqui na zona da Cornualha e nesta zona toda da Península Ibérica. Porquê é que o estanho era importante na Idade do Bronze? Porque o estanho, juntamente com o cobre, é que dá ao bronze. E então estabeleceu-se uma espécie de monopólio, claro, também havia outras zonas com estanho. Mas na zona do arco atlântico estabeleceu-se uma espécie de monopólio comercial com base no estanho e no ouro. Porque a antiga Galécia era muito rica em ouro e a Irlanda também era rica em ouro. Então estabeleceu-se uma espécie de zona comercial que lá está. Ao haver uma unidade económica, há também uma unidade cultural. Okay. Como é que se estabeleceu esta unidade cultural? Por vias marítimas e não terrestres. Com o uso de um tipo de barco que ainda hoje sobrevive na Irlanda e em Gales, que basicamente é uma armação em madeira de carvalho, coberta com peles de animais. Este tipo de barco já é referido nas fontes clássicas gregas, que também já referem a abundância de estanho aqui na península, e depois as fontes clássicas já descrevem, mas a todo o lado, que aqui na península vários povos aqui, os galaicos, os astúrios, até os cântabros não me recordo, mas sim, também. Os bretões da Bretanha, nomeadamente uma tribo que era os Veneti, e os povos das Ilhas Britânicas, todos usavam já este barco. E na Idade do Ferro continuavam a ser utilizados. Hoje em dia só sobreviveram na Irlanda e em Gales, como eu disse. O de Gales não é como este, é um pequenino. Aliás, na Irlanda é muito importante este barco porque tem imensas lendas. Já nos tempos cristãos, navegação de São Brandão, supostamente foi num barco assim, um bocado maior, claro. Há um depósito de ouro irlandês da Idade do Ferro. Tem um barco, eu por acaso aqui não coloquei a imagem, que é um pequeno barco em ouro, que foi encontrado na Brighter Ore, que é onde encontraram vários objetos de ouro, e que mostra a importância da navegação. Bem, e aqui na Península bem sabemos que a navegação sempre foi importante para nós, não é? Principalmente aqui nas zonas costeiras. Inclusive na Irlanda tem lendas, são as Imrama, que são todas em volta de navegações e que podem ter uma raiz muito, muito antiga. Ora, estes barcos é que eram usados para estabelecer todo este complexo económico e cultural. Mas não era só pelas costas, não era só em volta das costas. Também usavam os estários dos rios para penetrar para dentro. E isto estabeleceu uma relação económica também com o resto da Europa. Ou seja, era um complexo económico e cultural específico que interagia com outros, como o Campo de Urnas da Europa, que é a precursora das outras culturas da Idade do Ferro que eu há bocado referi, por aqui, e também com o Mediterrâneo. Ora, para haver toda esta ponto de ligação económica e cultural, tinha que haver uma forma de comunicação, uma forma de entendimento, ou seja, uma língua franca, que permitisse todos comunicarem. Como hoje em dia se está quase a tornar o inglês
no mundo ocidental? Uma língua de comunicação fácil entre todos. Ok. Esta era a parte que o Barry Cunliffe suspeitava, mas ainda não sabia que língua... Como assim? Que língua... Será o proto-celta? Ele suspeitava que seria uma forma de proto-celta que se teria desenvolvido aqui e não no centro da Europa. Ora, as suspeitas dele depois foram colmatadas por um estudo de John Ticock com base na escrita do Sudoeste. Isto parece um bocado contraditório, porque a escrita do Sudoeste está no Sudoeste, está ali na zona entre Cádiz, Sevilha e Huelva. E é baseada em estelas, da maior parte funerárias, que tem uma língua, que é a escrita do Sudoeste, que até há cerca de 15 anos não se sabia em que é que consistia. Até porque o alfabeto que usam é um alfabeto semelhante ao fenício e é semelhante à escrita dos iberos. Só que a língua que está nestas estelas, segundo o John Ticock, é uma língua celta. Isto é muito importante porque as estelas mais antigas desta língua são do século VII a.C., enquanto que supostamente a língua celta mais antiga, previamente a esta investigação, era o Pôntico, que está ali na zona do norte da Itália. E o Pôntico é do século VI a.C., enquanto que esta seria 7 a.C. Ora, só isto modifica a ideia de que as línguas celtas teriam gerado no centro da Europa. Porque é mais antiga, portanto... Isso significa então que se calhar teria gerado aqui. Mas antes de ir aí, esta língua está muito associada a Tartessos. Tartessos era supostamente um antigo, no fim, na Idade do Bronze. Já agora não referi isto. Esta Idade do Bronze Atlântica estabeleceu-se entre 1300 a.C. e 700 a.C. Ou seja, finais da Idade do Bronze, às portas da Idade do Ferro. Pronto, Tartessos, entre 1000 a.C. e 700 a.C., era uma espécie de... como foi Lisboa durante a expansão marítima, um grande outposto comercial, onde passava tudo e onde havia trocas de tudo. E tornou-se muito rica e tornou-se lendária, inclusive. Hoje em dia, se formos a Andaluzia, infelizmente, há poucas evidências de Tartessos, há pontos aqui e acolá, todos dispersos. Pronto, Tartessos supostamente era um grande centro de troca comercial. Mas a cultura de Tartessos difere do resto da zona atlântica. É uma cultura mais mediterrânica. Então, sendo assim, porquê é que falavam aqui uma língua que aparentemente é celta? Porque até um rei lendário de Tartessos, Argantónios, é uma palavra celta. Por acaso não me recordo, Rei da Prata, uma coisa assim. E se Rei da Prata faz sentido, já vou explicar porquê. Então o que é que aqui em Tartessos começariam a falar essa língua celta? Demonstraria uma outra língua, se calhar seria a língua franca da Idade do Bronze Atlântica. Porquê? Porque Tartessos comunicava pelo norte, a partir da Via da Prata. A Via da Prata foi um nome que foi estabelecido pelos romanos, mas a via já existia antigamente. E era uma via de rota comercial. Isto porquê? A zona do sul da península é muito rica em cobre e em prata. Enquanto que o norte, como eu há bocado referi, era rico em estanho e em ouro. Ou seja, então o norte comunicava com o sul por esta troca. Trazia o estanho e o ouro, e o sul exportava para cima a prata e o cobre. O cobre era absolutamente necessário para fazer o bronze. Pronto. Sendo que o norte estava ligado ao resto do complexo atlântico, toda a rota do estanho passava por aí, e algum ouro, e passava para o sul, para Tartessos. E Tartessos depois comercializava o que recebia o estanho e o ouro que recebia do norte para o resto do Mediterrâneo. E daí ter-se tornado um grande centro de riqueza. E por isso é que falavam esta língua, porque tinham que comunicar com o norte. Apesar de ser uma cultura mais mediterrânica. Okay? Pronto. Isto tudo muda o paradigma que eu falei há pouco. Mas essas ligações da Via da Prata já não estavam... Peço desculpa, eu depois dou a palavra a todos. Sim, a quem puder, mas deixem acabar. Obrigada. Mas já agora qual era a pergunta? A pergunta é, essa ligação da Via da Plata, essa via é romana? Sim, mas eu referi isso. Claro. A via, depois foi os romanos que a estabeleceram como a Via della Plata. O nome vem daí. Claro. Pronto, mas a via já existiria antes. Os romanos só a reutilizaram, como fizeram com mil coisas. Mas já havia essa comunicação tão longa? Sim. Pronto, isto muda todo o paradigma que eu falei inicialmente, do modelo de expansão celta. Porque isto modifica tudo. Ou seja, e torna a questão muito mais complexa em relação aos celtas. Não foi de um ponto que se gerou ali tudo que a cultura celta espalhou para todo o lado.
foi uma questão de várias zonas da Europa estabelecerem determinados aspectos que depois foram interagindo uns com os outros e criando um grande complexo cultural com elementos em comum e outros diferenciados que viriam dar origem ao que chamamos de celtas. Ou seja, não coloca em questão que existia a cultura de Alsácia e Latene e que estas culturas foram importantes para definir uma grande parte dos povos que eram celtas. Mas linguisticamente teria surgido aqui. E alguns elementos, depois é difícil verificar, elementos religiosos, por exemplo, e culturais, vieram daqui para ali ou dali para lá. Por exemplo, sabemos que aqui no centro da Europa também havia depósitos votivos de armas e questões em cursos de água também. Em Latene, por exemplo, encontraram-se imensos. Mas já sabíamos que havia depósitos votivos de coisas em cursos de água na zona toda do Atlântico, já na Idade do Bronze. Será que esse elemento cultural veio daqui para ali ou dali para lá? Pronto, essas partes depois vai-se tentando descobrir, não é? Falta-me aqui dos druidas. Os druidas são uma questão complexa. Nós temos os textos clássicos dizem que os druidas surgiram, a classe dos druidas, ou seja, enquanto estrutura social bem definida, surgiram nas Ilhas Britânicas e que depois espalhou para a Gália e que os druidas gauleses até iam estudar para as Ilhas Britânicas e voltavam. E que na Península Ibérica os druidas não teriam passado por aqui por aquele bloqueio cultural que eu falei há pouco, que entretanto, a dada altura, a Idade do Ferro estabeleceu aqui. No entanto, nós tínhamos aqui uma classe sacerdotal de certeza e tínhamos uma religião celta, portanto, alguma classe sacerdotal haveria, mas vou falar disso a seguir. Pronto, e como é que... Mas há alguns aspectos que nós podemos saber. Nós sabemos que havia difusão de alguns aspectos para aqui e daqui para ali. Por exemplo, a casa retangular, que há bocado referi, chegou provavelmente aqui às zonas de Celtibéria e até algumas aqui do centro da Península, porque havia uma comunicação aqui. Enquanto que aqui havia uma ligação mais coesa e que manteve a casa redonda. Aqui nesta zona, por exemplo, temos a casa retangular, mas aqui temos a casa redonda, ou seja, porque a dada altura, aqui esta zona, através do Canal da Mancha, houve povos gauleses que também migraram para aqui, nomeadamente os belgai e outros povos gauleses também. E influenciaram esta zona, e os bretões desta zona todos têm uma cultura já mais semelhante aos gauleses. Enquanto que esta zona mais ocidental aqui da Grã-Bretanha não, manteve características mais atlânticas. Pronto, voltando agora, como é que se gerou esta língua na Península Ibérica? Temos os primeiros estágios, que é o indo-europeu. Eu não falei dos indo-europeus, mas os indo-europeus provavelmente chegaram cá. Há duas teorias, já no Neolítico ou já na Idade do Bronze inicial. E há duas teorias, uma que o indo-europeu veio das estepes pontico-cáspias e outra que veio da Anatólia no Neolítico. Talvez durante a cultura básica campaniforme, há muitas teorias sobre o espalhado no indo-europeu. O indo-europeu é que define as línguas celtas, germânicas, românicas, obviamente, uma nota, as eslavas, o grego e o itálico. E o indo-europeu, pronto, terá chegado cá entretanto, e antes de celticizar a língua, era uma língua indo-europeia. Temos o pré-celta, com algumas transformações cá que começaram a definir um indo-europeu específico cá. Uma delas é provavelmente a professora do lusitano, eu já expliquei que o lusitano está aqui um bocado à parte. Mais tarde, e eu vou voltar aqui atrás para explicar melhor isto. Esta língua, porque é que se tornou uma língua celta? O que define uma língua celta é a perda do P indo-europeu. Principalmente no início das palavras. É o que define uma língua celta, não tem P no início de palavras. E como é que isso aconteceu? Coincidentemente, os povos que eu há bocado referi, os iberos e os vascões, que não falam línguas indo-europeias, bem, os iberos já nem existem, o basco é que ainda sobreviveu. São línguas possivelmente sobreviventes ainda do antigo europeu, de línguas do Neolítico, que se mantiveram, são diferentes do indo-europeu. Os únicos outros casos que existem como o basco é o finlandês e o húngaro. Sim. E o húngaro. Pronto. E uma coisa que caracteriza a língua não indo-europeia, tanto dos vascões como dos iberos, é que não tem P. Portanto, o que se pensa é que o contacto dessa língua europeia com estas línguas que seriam nativas daqui gerou a queda do P indo-europeu. E daí se ter definido aqui a língua celta, que depois se difundiu para cima.
Enquanto que aqui gerou-se uma outra forma de celta, e este teria sido a primeira forma de celta, chamam-lhe celta Q, e é que veio a definir as línguas aqui hispânicas e o gaélico. Enquanto que aqui gerou-se outro tipo de forma de celta, que é o celta P. Porquê? Porque estas línguas aqui em contacto com as germânicas voltaram a ganhar o P, não no início de frase, mas no meio. Houve uma outra transformação e recuperaram o P. Pronto, isso é um pormenor linguístico, mas... Pronto, então aqui na Península Ibérica terá havido esta transformação, em que gerou essa forma celta mais ancestral. Seria falado pelos galácticos, pelos asturos, inclusive até pelos celtibérios. Depois celta-pé acenderam. Pronto. Agora, quando chegamos à Idade do Ferro, entretanto a Idade do Bronze colapsou. Colapsou porquê? Para já começou a surgir a metalurgia do ferro. Portanto, os retalhos já não tinham o mesmo valor. Depois, entretanto, os fenícios, neste processo todo, foram tomando conta das rotas comerciais. E como os retalhos já não eram importantes e os fenícios comercializavam outras coisas, tomaram conta das rotas marítimas. Eu creio que se manteve uma determinada comunicação, mas já não era o mesmo nível de interação. Mas ao chegarmos à Península Ibérica, deparámos então com um determinado, a Idade do Ferro, deparámos com um determinado contexto, em que, isto é um mapa do ponto de vista linguístico, em que temos aqui os galácticos, os asturos, os celtas e os túrulos, mas temos os lusitanos e os vetões. Os lusitanos e os vetões, há uma inscrição lusitana que tem a determinada palavra que é porcum, começa com P. Isto invalida os lusitanos enquanto falantes de língua celta. Mas a língua que os lusitanos falavam, provavelmente, era essa tal forma do indo-europeu prévia à mudança linguística. Havia comunicação na mesma, porque é um desenvolvimento em continuidade, portanto conseguiam comunicar com os galácticos. Nós sabemos que quando foram as guerras romanas, galácticos e lusitanos uniram-se, portanto havia comunicação. E havia alguns aspectos culturais, obviamente, que eram partilhados. Pronto, tudo o resto era língua celta. Entretanto, neste contexto havia duas grandes culturas celtas aqui, porque é a cultura castreja, define os galácticos, e mesmo os asturos, e a celta-ibérica, e estas são diferentes em muitos aspectos. Porquê? Porque os celta-ibéricos tinham contacto com o centro da Europa, até dado ponto, e também um contacto com os ibéricos que eram de índole mediterrânica. E isso levou a que os celta-ibéricos gerassem arte numantina e gerassem um tipo de castro ou de ópidum diferente, enquanto que aqui se manteve a cultura mais caracteristicamente atlântica. Pronto, aqui os ibéricos falavam outra língua. Esta zona aqui é ambíguo, porque Tartessos seria alguns nesta zona, portanto, a esta altura falarem um celta é ambíguo. Pronto, esta questão da... Eu tive a falar disto ontem com algumas pessoas aqui e não é novidade. Principalmente para quem for galês. Só tem 10 minutos. Já ok. Falta muita coisa. Não te preocupes. Vai-te só organizando para não te estenderes muito. Okay. Então pronto, esta teoria toda da Idade Bronze-Atlântica parece vir a dar razão a alguma mitologia irlandesa, que já foi escrita em tempos cristãos, nomeadamente no livro das invasões da Irlanda, que diz que a Irlanda é um esquema de invasões, é isso é o livro das invasões da Irlanda. E a quarta invasão foi pelo Estado de Danan, que supostamente são uma representação do que teriam sido as antigas divindades do panteão celta-irlandês, algumas em comum com aqui. E a quinta invasão que está nesse livro, supostamente veio da Galiza, a ligação da Corunha, que na altura era Brigantium. E que um Breogan, que era um galaico, teria visto a Torre de Hércules, a Irlanda, e teria pensado em fazer lá uma expedição. Depois o filho, It, fez uma expedição até a Irlanda. Só chegaram lá e foram deparados com o Estado de Dagan, ou os tais deuses da mitologia irlandesa. E houve ali conflito, o It morreu. A expedição voltou para a Galiza triste, não é? E It era filho de Breogan, então Breogan quis voltar para a Irlanda para se vingar. E supostamente, este povo supostamente eram os milesianos, ou os filhos de Milespain, e foram para a Irlanda, guerrearam através do Estado de Danan e acabaram por conseguir chegar a um acordo com o Estado de Danan, foram para um mundo subterrâneo ou para um outro mundo, enquanto que os milesianos
repovoaram a Irlanda. E então, assim sendo, segundo esta fábula mitológica, teria sido os milesianos que seriam os antepassados dos irlandeses atuais. Obviamente, até agora, e obviamente que isto tem toda uma carga mitológica por trás, mas, segundo esta teoria, tem um fundo de verdade. Porque havia, de facto, uma comunicação do noroeste da Península Ibérica com a Irlanda. Okay. Pronto, tenho que acelerar um bocado. Estou a falar de alguns aspectos em comum com outras culturas celtas. Uma é o torque. Há cerca de 150 torques foram encontrados na zona da antiga Galécia. E mais poderão haver por encontrar. E o torque era um símbolo etnográfico quase dos celtas. Não é que outros povos indo-europeus não os usassem, mas predominava nos povos celtas. Outro é álcool da cabeça, há muito para falar sobre isto. Os celtas eram descritos nas fontes clássicas como caçadores de cabeças. Cortavam as cabeças dos inimigos, penduravam nos cavalos, por vezes punham em estacas à porta de casas. Algumas de inimigos mais ilustres faziam canecas do crânio. E cá há uma imensa estatuária em tudo o que é o património galaico que quer cabeças decepadas. E muito possivelmente aqui os galaicos faziam a mesma coisa e eram caçadores de cabeça. Este caça às cabeças não era unicamente por agressividade bárbara. É porque para os celtas a cabeça era a essência da alma. Isto verifica-se porque há imensas narrativas, pronto, muitas já são irlandesas, em que há criaturas que cortam a cabeça, eles continuam vivos. Há uma narrativa galesa onde há um rei que fica sem cabeça e a cabeça continua a falar. E tudo isso é exemplificativo de que a cabeça seria o veículo da alma para os celtas. Daí cortarem as cabeças e guardarem-nas como troféus, porque é como capturar a alma e a essência do inimigo. Pronto, a iconografia, os triskelos, o triskel galaico é muito específico, mas é sem dúvida nenhuma um simbolismo semelhante aos trisquéis que se encontram noutras culturas celtas. O triskel não é de origem celta, o triskel está a nas culturas indo-europeias e possivelmente até surgiu no Neolítico. Porque o Newgrange na Irlanda tem lá umas pedras que já têm triskelos. E Newgrange é um megalítico gigante na Irlanda. Pronto, o triskel poderá ter vários simbolismos. Solar, daí a forma flamejante, a sociedade tripartida, porque as sociedades indo-europeias em geral eram tripartidas em 3 classes. Um bocado a continuidade do ciclo das coisas, nascimento, vida e morte sempre principalmente aplicado à natureza, e o número 3, que justifica muito nas culturas celtas. Não só a nível iconográfico, como até em termos religiosos. Muitos dos celtas eram tripartidos também. Estou a um ritmo bom? Sim. Pronto. Depois outras formas de arte. Obviamente, a arte latena é muito específica. E a arte que hoje em dia conhecemos como celta, que é baseado em nós, ficou muito conhecida por causa já da arte medieval irlandesa, que curiosamente é uma fusão já também com a arte anglo-saxónica e picta. Portanto, não podemos dizer que é exatamente a mesma arte, mas o tipo de simbologia, o tipo de iconografia é semelhante. Também há nós nas culturas daqui. As estátuas tutelares, toda a gente conhece esta, é aqui perto, em Oterelzém. Também era comum estes restos tutelares dos fortificados, dos Opídum e dos Castros. Desculpem, estou a tentar falar um bocado rápido, para não gastar muito tempo, há 2. Isto é muito importante. É a partilha religiosa. Todos nós conhecemos divindades que eram daqui. Ia falar delas mais adiante, mas que já não vai dar tempo. Bandua, Nábia, Envel, que é mais para sul. Pronto, lembro agora destes. Mas há todo um legado toponímico e de inscrições votivas de deuses que são pancélticos. Um deles, e por excelência, é Lugos. E Lugos provavelmente era dos deuses mais espalhados pelas culturas celtas. Que era um deus do sol, era um deus das artes, era um deus tutelar dos viajantes e dos tratados comerciais. O verão de todas as artes, no dito dele é irlandês. As matras é Pona, que era uma deusa dos cavalos e uma deusa equestre. Taranis, deus do trovão. Carnundes, deus da natureza e da riqueza. Belens, um deus do fogo. Germânicos. E nós temos todo um legado, tanto de inscrições votivas como toponímica. Quando digo toponímica, são os sítios, os nomes dos locais. Por exemplo, nós temos Santa Maria de Lugones, nas Astúrias não tem erro. Temos Carmunho também lá. Por causa das Astúrias está cheia de toponímia em relação a divindades celtas. Taranis, Montes deles também. Ou seja, havia aqui também uma partilha, e isto é um aspecto muito importante. Quando eles são pancélticos, existem nas várias culturas celtas. Bem, alguns na Irlanda não existem. Lugo, por exemplo, existem todas.
A maior parte destas existia na Gália também. Pronto, isto foi encontrado em Santa Trega, isto poderá ser só uma roda, mas há muitas interpretações que dizem que podem ser uma roda de Taranis, que era um símbolo muito associado ao Deus do Trovão Taranis. Outra evidência relativa a esta parte mais religiosa era o culto dos Nemeton. Para os celtas não havia igrejas, nem havia santuários em pedra, pelo menos inicialmente. Havia os Nemeton, havia espaços sagrados ou clareiros nas florestas e nos bosques, porque os celtas consideravam que os deuses estavam no meio natural. Estavam nas florestas, estavam nas fontes, estavam nas pedras, estavam em árvores. Aliás, até ao contato com o Mediterrâneo, os celtas não tinham ainda uma visão antropomórfica de divindades. Eram simplesmente uma espécie de essência que estava nos meios naturais. Só quando houve contato com o Mediterrâneo é que começaram a antropomorfizar e a individualizar muitas divindades. E nós tínhamos um etnónimo, que eram os Nemetati, os Calais Nemetati, que era um povo galaico, e na Galícia também temos Nemetóbrica. E estes topónimos também remetem, e etnónimos, também remetem para que havia cá esse culto, que é um culto céltico, pan-céltico por natureza. Pronto, isto não quer dizer que não houvesse, vou tentar acelerar esta parte, que não houvesse também cá aspectos que diferenciavam a cultura daqui, nomeadamente os deuses que eram específicos daqui. Embora eu considere que Nábia provavelmente havia noutras culturas celtas. Isto porque Nábia é uma deusa dos cursos d'água. E a Idade Transatlântica, como eu referi há bocado, era caracterizada pelos depósitos votivos em cursos d'água. E mais tarde, na Idade do Ferro também. Nábia, o rio Nabão em Portugal vem de Nábia. Brunávia, que é um hidrónimo nas Astúrias também. E há estudos que dizem que há possíveis evidências na Grã-Bretanha também de Nábia. Bem, só não um bocado isto. E, pá, eu não sei se vou chegar lá, porque eu vou já falar de uma coisa. Toda a gente conhece lendas mouras encantadas, lendas de Chanas nas Astúrias, as Corrigans, os Bretãs. Eu ia falar disto no fim, mas acho que não chega lá. E os Aescid, que são os irlandeses. Todos eles têm uma ligação à água. E essa ligação à água pode vir de Nábia. Pronto, mas isto é uma teoria minha, mas chego lá. Queria falar, já agora, falando dos deuses indígenas, queria falar deste que é um deus especial para mim, foi descoberto ali pelo Padre Fontes, que é o deus Larouco. Ele é uma forma de deus Rev, que é um deus da fertilidade, da medicina, das montanhas. Foi encontrado em Cidade Perdizes, é o único cá. Tem um machado que o define como... um martelo que o define como deus do trovão. Deus da fertilidade tem o nome de Fal, como podem ver. Foi encontrado na igreja de Cidade Perdizes, Padre Fontes. Só para dar um exemplo de aspectos diferenciadores cá. As chamas castrejas, todas as crianças, para acelerar isto, são características de cá. Encontramos em Portugal, na Galiza, nas Astúrias, inclusive nos Vetões, que é uma questão complicada, mas de facto os Vetões também têm uma. Os santuários rupestres também são característicos da cultura da Península Ibérica em geral, nem só até dos galaicos. Aliás, há um santuário rupestre que é dedicado, ali ao altar apenas escrito, ali perto de Vilar de Perdizes, que é dedicado a Larouco. Já foi, depois os romanos adaptaram o santuário, até equiparam Larouco a Júpiter. Pronto, os santuários rupestres eram nossos, não há nada no resto da Europa, e estamos espalhados por toda a Península Ibérica. Pronto, eu agora ia falar mais da parte do foco. Tenho tempo? Sim. Tem? É a minha responsabilidade, mas é muito interessante o que estás a contar. Vá. Ok. Conta. Pronto. Rapidinho, mas conta. Até agora estou a falar de uma parte histórica, uma parte arqueológica, histórica, que está no passado. Só que eu creio, e verifica-se que sim, que houve uma continuidade cultural. Obviamente que houve, entretanto, os romanos, houve a cristianização, houve tudo e mais alguma coisa que transformou muita coisa. Mas eu acredito que muitos elementos culturais que sejam sociais, e verifica-se que sim, sobreviveram no folclore e nas características até materiais dos povos nortenhos, especificamente cá aqui na antiga Galécia. Já agora isto foi em Pitões das Júnias, quando foi o Magusto Celta. Sim. Ora, primeiro as materiais. A Casa Castreja desenvolveu-se bastante, e é óbvio que sim, para as palossas e para os teitos nas Astúrias. Palossas, não sei se conhecem os Ancares há imensas por todo o lado. E obviamente que isto desenvolveu da Casa Castreja. Até meados do século XX esta casa ainda era usada e utilizada lá. E aqui na zona não era já de planta redonda, mas o uso de materiais como o granito e o como para os telhados, até inícios do século XX, ao finais do século XIX, ainda era utilizado aqui entre os montes. Depois é que passou para o tijolo e para o telhado de telha.
Outro sobrevivência cultural é os pigueiros e os horréus. Isto porquê? Porque os romanos já diziam que os povos daqui elevavam os cereais como o milho e outros em blocos de pedra, que é para proteger da umidade, para proteger de roedores, para proteger do degradar do cereal em geral. Pronto, agora ainda a cultura imaterial, que a minha ver até é mais interessante. Pronto, toda a gente tem noção, penso eu, que a dada altura, com a chegada do cristianismo, houve um sincretismo cristão e pagão para adaptar as religiões pagãs que existiam nesta zona com as cristãs. Em que é que isto consistiu? Não sei se é aqui que eu falo nisso. Sim, é. Em que é que isso consistiu? Primeiro, festividades e celebrações de índole pagã foram sincronizadas com celebrações cristãs e transformadas. Tudo o que eram antigas divindades foram transformadas em santos ou em anjos, ou, por exemplo, deuses solares, como Lugos, por exemplo, foram transformados em São Miguel, um arcanjo. Deus do trovão em São Elias, mais e assim por diante. Deuses da fertilidade locais que pudesse haver em cada sítio. Nós temos ermidas em montes altos e capelas, em zonas que obviamente foram antigamente de culto pagão, passaram a ser ermidas. E as deusas todas que poderia haver nessa zona passaram a ser Virgem daqui, Virgem daquela, Virgem de Nossa Senhora, Virgem daquilo. Pronto. E outras, claro, foram para o folclore e tornaram-se criaturas mitológicas. Já vamos falar delas mais à frente. Eu pus aqui esta citação. Isto é do São Martinho de Dume. Isto é no século VI. E é ele basicamente a criticar que aqui nesta zona ainda toda a gente era pagã. Toda a gente fazia o culto das fontes, o culto das águas, o culto do pão. Toda a gente punha ofrendas aqui e acolá. Toda a gente ia para as encruzilhadas para velas. Toda a gente acreditava em artes divinatórias. Toda a gente praticava ainda o uso de ervas, o conhecimento das ervas para curas. Ora, ele quis acabar com isto e não conseguiu, porque hoje em dia, entre os montes, isto acontece na etnografia transmontana. Falando nisso, bem, se calhar, como o pessoal todo daqui, não preciso falar muito nisto, mas há muitas características aqui em termos etnográficos. O culto do pão, um certo coletivismo agrário em volta, por exemplo, das chegas de bois e do espírito comunitário. Ainda há muita questão das admirações, das superstições, dos pequenos ditados. Alguns mágicos. Ainda há um bocado o culto das fontes, as ofrendas a fontes, a cursos de água, onde se põe pão. O pão é muito importante ser pão. E outros, pronto, os agentes alimentícios, às vezes vinho. Tudo isto é o que o São Martinho de Dume já criticava, e tudo isto terá vindo da ancestralidade galaica celta. E manteve-se e sobreviveu. Eu esta parte vou passar rapidamente, porque a questão dos caretos mascarados. Agora, sempre que se fala dos caretos, associa-se aos celtas. Eu acredito que os caretos têm ali uma parte que vem efetivamente dos celtas, principalmente porque os caretos são muito figuras que parecem vir de um outro mundo. Eu não falei nisto, mas a cultura celta acreditava que nós tínhamos este plano de existência e havia um outro plano de existência que era um outro mundo. Esse outro mundo é onde estavam os deuses e é onde estavam os mortos também, e em certas alturas do ano havia uma linha divisória entre o nosso plano de existência e este plano de existência, que era esse outro mundo, e isso cruzava-se. Isso acontecia em certas épocas liminares. No Samhain, que hoje em dia é o nosso dia dos finados, que é 31 de outubro para 1 de novembro, e no Beltane, que é no 1 de maio. Já agora, tanto o Samhain como o Beltane, nós ainda temos celebrações. Nós temos aqui maias fora. As maias são uma herança do Beltane e do culto à natureza, que também caracterizava os celtas. Os maias, a Quinta da Espiga, essa tradição da Quinta das Espigas, está quase. Entre outros. No Samhain e no Beltane também fazemos fogueiras. Nós cá fazemos no São João, e eu acredito que houve um desvio mais para o solstício e passou a ser no São João. Mas tanto cá como na Irlanda, e nas Ilhas Britânicas e noutras zonas, faz grandes fogueiras. Tanto no 31 de outubro, como agora nesta altura, em que começa a primavera. O São João é caracterizado pelas fogueiras. E tudo isso vem também de celtas. Bom, sem dispersar, eu estava a falar do outro mundo, e os careiros parecem um bocado simbolizar figuras do outro mundo. Por outro lado, as mascaradas de inverno todas têm um carácter de crítica social, e foram todas empurradas ali para a zona do solstício de inverno. Portanto, aí também há influência romana nos careiros. Há uma mistura. Há uma mistura de possíveis elementos celtas com romanos também.
Mas pronto, já agora os caretos mascarados de inverno há por todo o lado aqui da zona da Príncipe Ibérica e em Espanha também. Temos também nas Astúrias também, uma farm de caretos, na Galiza, na Cantábria, e até em Castelo e Leão. Mas isto pode ser celta, mas também pode ser simplesmente indo-europeu, porque até em países eslavos há mascaradas de inverno. E na Irlanda também, só que são diferentes. São mais Natal, são mais entrar em casa e cantar, ou pedir dinheiro e pão. Bem, pedem pão, que é importante. Eu estava a falar das bonfires, das fogueiras cá no Samhain e no Beltane. Também toda a gente conhece a queima da velha, a queima da bruxa. O meco. O meco. A queima do meco, que é como um boneco de... Ok, bem fixe. Tudo isso, todo este tipo de queimas, isto aqui é a queima do entrudo. Pronto, todo este tipo de queimas parece provenir de antigos sacrifícios rituais. E tudo isso vem também do tempo celta. E é um legado que se manteve, tal como as fogueiras. Ok? Além disso, este em particular, isto faz já há pouco tempo. Ainda assim, a iconografia e o simbolismo disto lembra disto. O Wicker Man. O Wicker Man é descrito por Júlio César como pode ter sido exagero romano, eu acho que terá sido. Como um enorme boneco feito de galhos e de ramos, onde se colocava lá dentro prisioneiros, criminosos, prisioneiros de guerra e criminosos, e alguns animais, para um sacrifício ritual para pedir fertilidade dos campos. Isso, por acaso, é exatamente o que se pede aqui. Eu já estive aqui, eu vou quase todos os anos lá. E é exatamente o que se pede com a queima do entrudo. É o pedir de fertilidade dos campos para as colheitas. Ora, isto tudo foi herdado de uma antiga cultura pagã ainda do tempo da Idade do Ferro. Claro que foi transformado, agora é a queima da velha, a queima do judeu, a queima daquilo. A memória coletiva do povo vai se transformando, mas fica lá estes elementos essenciais. A ideia de rito. E porquê é que se deve fazer este rito nesta altura? E porquê é que é importante para a fertilidade dos campos? Sem já saberem as origens, mas não interessa, mantém-se. E vai ganhando transformações, mesmo debaixo da índole cristã. Daí o sincretismo que eu falei há pouco. Eu queria falar do Samhain, já falei um bocado do Samhain. Ainda em Sidões, por exemplo, entre as montes, há uma festa que é a festa da Cabra do Canhoto, onde acontece o quê? Para já é no Samhain. Já acendem-se fogueiras em todo o lado. Depois, come-se carne de cabra. E queima-se, isto é muito importante, queima-se um enorme boneco a representar uma cabra. Isto é completamente... evoca completamente um sacrifício ritual. Depois, o diabo chega a ser tudo. Claro que a introdução da figura do diabo já é uma transformação. Não seria, em tempos seria outra coisa. Seria um elemento exemplificativo do outro mundo que veio trazer o outro mundo nesta altura. Porque o Samhain era sempre uma altura liminar. Pronto. E agora eu ia à parte que eu estava a falar há bocado, que é das lendas. Isto é muito importante. As Moras Encantadas, quem não sabe, são sempre... É uma figura mitológica do folclore. E as Moras Encantadas são muito baseadas em belas mulheres a pentear os cabelos com pentes de ouro, que são encontrados junto de rios, junto de fontes, junto de ribeiros, por vezes também junto de antigos monumentos megalíticos e alguns montes e pedras e penedos, mas há muito foco nos cursos de água. E as Moras Encantadas, em geral, oferecem ouro, em troca de a pessoa que encontrar a Moura Encantada não contar a ninguém. Claro que a pessoa conta sempre a alguém, o ouro transforma-se em chumbo e a Moura Encantada nunca mais aparece. Pronto, as Moras dizem que vêm da Morama. E esta Morama é também uma dimensão paralela, que ninguém sabe bem qual é, que é meio subterrânea. Além disso, há um exemplo de Moura, que é a Moura Lavadeira, já vou explicar porque é que isto é importante, que normalmente se encontra a lavar roupas brancas e que é guardado por serpentes aladas. Ora, há uma outra versão, é como as Moras Encantadas, só que é diferente, não é considerado uma Moura, é as Chanas, isto é nas Astúrias. As Chanas, tal como as Moras Encantadas, estão sempre perto de rios, de ribeiros, e também no momento megalítico, mas principalmente aqui há mais o elemento água, sempre perto de cursos de água. Fazem o quê? A pentear os cabelos com pentes de ouro e oferecem ouro, em troca de pão. E as Moras Encantadas a mesma coisa, pedem sempre oferendas de pão e leite. E lembram-se que eu há bocado falei de haver o culto do pão e muitas vezes haver oferendas de pão em cursos de água. Há uma relação com isto. As Chanas, também há uma versão das Chanas que são lavadeiras também e que são acompanhadas por coelebres, que são serpentes aladas do folclore asturiano.
só para estabelecer o paralelo que as Moras Encantadas também têm uma versão disto. Além disso, e isto é muito importante, as Xanas têm filhos, que são os Xanitos. E por vezes trocam esses filhos com crianças humanas. E só se descobre que um Xanito está a ocupar o lugar de uma criança humana quando se cose casca de ovo. E aí o Xanito vai falar e dizer: eu tenho mais de 100 anos, mas nunca tinha visto alguém cozer casca de ovo. Isto é, já vou explicar o que isto é importante. Na Bretanha, nós temos outra figura de folclore que são os Corrigans, que se encontram aonde? Muitas vezes perto de fontes, a cantar e a pentear os seus cabelos. Embora as Corrigans também tenham uma versão mais tipo nome, que se encontram às vezes a dançar. As Corrigans também têm uns filhos que também substituem crianças humanas por esses filhos. E que também só são identificados da mesma maneira, se alguém cozer casca de ovo. Okay? E também escondem tesouros, tal como as Moras Encantadas e Xanas têm ouro. Já agora um aspecto importante que eu esqueci de dizer. As Moras Encantadas e as Xanas aparecem muito quando? No São João, que é uma possível aproximação ao solstício do que seria o Beltane de Maio. Pronto, isto estabeleceu logo aqui, temos uma ligação incrível. Porque esta figura mitológica está na Bretanha, mitológica do folclore, está na Bretanha e tem características semelhantes a figuras daqui. E agora chegamos aos Aescidas, são por excelência as fadas da Irlanda. São muito mais complexas porque escreveu muito mais sobre elas desde a Idade Média. São uma possível transformação dos fados de Idade que eram os deuses celtas irlandeses. Alguns deles nós também tínhamos cá. São muito mais complexas, vivem no outro mundo, tal como as Moras vivem na Morama, veio cá no Samhain e no Beltane. São também caprichosas, também querem ofrendas, também de géneros alimentícios, inclusive de pão também. Podem vingar, trocam os filhos das crianças humanas por filhos deles, que são os changelings. Também só se descobre um changeling se cozer casca de ovo, e eles vão dizer também a mesma coisa: vive há milénios e nunca tinha visto ninguém cozer casca de ovo. Também tem uma versão que é uma figura, uma mulher a lavar roupas num rio, e quem a vir vai morrer uma premonição má. Pronto, isto vocês estão a perceber a relação que há entre estas figuras: Irlanda, Bretanha e as zonas aqui do Nordeste Peninsular. É que isto mostra uma comunicação cultural que até no folclore se manteve até hoje. Entendem? Pronto, e com isto já estou a passar muito tempo. Termino com isto. Há aqui coisas que eu queria caracterizar mais, para nos dar mais, mas nunca mais saímos aqui. É verdade, há muito para falar sobre isto. Se quiserem saber mais, eu tenho um artigo sobre isto no academia.edu. Se encontrarem, depois Pronto, obrigado. Obrigada.